Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aviação, o que aconteceu, quais são as consequências e qual que é uma visão mais estrutural para o setor, tá? Lembrando, aqui é minha opinião, eu sou analista certificado, quero trazer para vocês fundamentos de investimentos baseado no Value Investing, baseado na filosofia de Warren Buffett, Benjamin Graham, entre outros. Tá? Sejam muito bem-vindos ao canal, para quem não nos conhece, nós somos a comunidade Status Invest. É uma honra ter vocês aqui assistindo, e se vocês gostarem, se inscrevam, coloquem nos comentários feedbacks, quais conteúdos vocês querem que eu traga. Eu também faço mensalmente um tira dúvidas de vocês, então se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu vou puxar para discutir sobre isso, tá? Vamos direto ao assunto, vamos falar sobre aviação. E por que eu estou trazendo esse assunto, né? Até eu estou aqui com o Status Invest, e a gente teve as empresas de aviação, principalmente a Azul, né? A Gol também um pouquinho, mas principalmente a Azul, ela performando muito bem desde o início desse mês. Então, quando a gente pega a cotação da empresa nos últimos 30 dias, a gente vê que saiu de algo como 6,79, quase dobrando, né? Tendo uma alta aí de 87%. Se eu pegar a Gol, a gente vai ver algo bastante parecido. Tá? A ação ela desempenhou muito bem a partir do início do mês, tá? Se a gente for pegar 5 e 6, 40%, tá? Mas basicamente por que isso aconteceu, né? Existem vários fatores aqui. Eu acho que o primeiro tem a ver com o operacional da companhia, e aí, para lembrar vocês, né? O operacional é o que rege os resultados. Então, quando a gente olha o resultado da empresa, receita, custos, lucro, tudo vem do operacional. E o operacional de uma companhia aérea nada mais é do que passageiros, valor da passagem, e o custo tem a ver com combustível, tá? Quando a gente pega os dados mais recentes das empresas, a gente vê que o operacional, ou seja, passageiros e passagens, estão indo muito bem. Por quê? Se a gente pega uma comparação com o ano passado, a gente tem um crescimento de duplo dígito, basicamente, no número de passageiros. As pessoas estão viajando mais. Parece que a pandemia já passou. Além disso, a gente tem um custo dos combustíveis caindo de maneira significativa. Isso melhora muito o operacional e deve se refletir em resultados para os próximos trimestres. Quando a gente olha o resultado trimestral, o quarto tri já teve um avanço bem significativo frente ao terceiro, onde ela tinha reportado um prejuízo de 2 bi e agora já tem um lucro de 1,1 bi. Para o primeiro trimestre do ano, comparativamente com o primeiro trimestre de 2022, a gente deve ter uma melhora ainda mais significativa. Lembrando, né, o primeiro trimestre ele é sazonalmente mais fraco, tá? Como vocês podem ver, do que o quarto. Então, usem a base de comparação primeiro trimestre com primeiro trimestre. Primeira dica, tá? E o segundo ponto que eu quero trazer, que fez essas ações andarem muito, foi uma questão mais estrutural da dívida. E o que eu quero falar com isso? Basicamente, a gente teve um anúncio por parte da Azul de um acordo com os seus locadores para fazer uma renegociação do endividamento do leasing, tá? O pagamento desse leasing, que foi, e aí assim, é uma dívida que vem desde a pandemia. Esse leasing ele foi diferido e agora a Azul anunciou que está fazendo um acordo para tratar melhor essa dívida, né? E aí a primeira consequência disso, notem, é uma diminuição dos pagamentos, o que deve melhorar o fluxo de caixa da empresa. Quando a gente olha o fluxo de caixa da Azul, por exemplo, no demonstrativo de fluxo de caixa, a gente vê que em 2022 a gente tem um fluxo de caixa, 2021, né, também, e 2020, que foram os anos da pandemia, até 2022 tem uma variação de caixa bastante significativa, mas a gente tem um fluxo de caixa líquido de financiamento bastante elevado, né? O fluxo de caixa de investimento também e um lucro líquido negativo que pesa contra o fluxo de caixa operacional. Mesmo em 2022 a gente tem um fluxo de caixa operacional bastante relevante, a gente teria que abrir um pouco melhor para entender o que aconteceu, tá? Mas quando a gente pega o caixa geral, ele tem, até quero abrir aqui, teve um aumento e diminuição de caixa, a gente tem um caixa geral aumentando por conta de um fluxo de caixa de financiamento positivo, como vocês podem ver, tá? Então vamos por partes. Primeiro,
A empresa está dando prejuízos, como você pode ver, o lucro líquido dela está negativo, né? Então ela está consumindo caixa nesse aspecto, e principal ponto foi em 2020. Para que esse fluxo de caixa ele conseguisse se suportar, a empresa teve que adquirir dívida, e aí isso entra em fluxo de caixa de financiamento, né? E aí até por isso a gente consegue evidenciar uma dívida muito elevada, 22 bi de dívida. Isso é muito, muito preocupante, por vários aspectos. O primeiro tem a ver com uma pressão de juros da dívida, a empresa tem que pagar esses juros da dívida, e aí isso impacta basicamente despesas ou resultado financeiro. Como vocês podem ver, resultado financeiro muito negativo, tá? 2020 muito mais do que os demais, mas um resultado financeiro muito negativo, a empresa contraiu mais dívida, e a gente até nem tem indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido está negativo e EBITDA também está negativo. A gente pode ver, por exemplo, aqui em dívida líquida, EBIT, né? E aí a gente estaria falando 15 vezes hoje, e eu gosto do número próximo de 2,5, 3. Então, no primeiro momento, a gente teria uma diminuição das despesas, despesa ligada a financiamento, o que ia acabar privilegiando o fluxo de caixa e deixando os acionistas mais tranquilos quanto uma possível entrada em recuperação judicial, que era algo que estava sendo mencionado. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo é que essa dívida pesa muito, tá? É assim, é uma empresa que vale 4,4 bi e tem uma dívida de 22 bi, né? Então, acaba que a pandemia prejudicou muito e essa renegociação, ela acaba por ajudar nesse fator. Há algumas outras consequências que são consequências de segunda ordem, né? Com essa questão da dívida, a gente tem também uma questão de qual é a moeda dessa dívida. E aí eu fiz aqui um levantamento e percebo que 90% das dívidas da companhia, não só da Azul, mas da Gol, fazer uma média das empresas do setor, estão em dólar. Então, e aí quando a gente olha o dólar, por exemplo, a gente vê que o dólar tem se comportado bastante bem nos últimos meses, tá? Teve uma subida mais recente, né? Mas tem se comportado bastante bem, a gente não viu mais nenhum tipo de spike, como a gente viu no Covid. Então, parte da dívida está em dólar, e o dólar está num patamar bastante elevado, as perspectivas para o futuro é que ele permaneça mais ou menos nesse patamar, então a gente não deve ter nenhuma surpresa em dólar, enquanto a gente tem também os custos dolarizados ligados a Brent, né? E o preço do petróleo tem caído significativamente nos últimos meses. Então, o que eu quero falar com isso e por que o mercado reagiu super bem, tá? E até quase dobrou a cotação da empresa. A gente tem um curto prazo um pouco mais previsível, onde a dívida deve dar uma contraída, de certa forma, o custo dessa dívida, os juros e coisas nesse sentido, sim, só trazendo de forma simplista, deve dar uma folga para a Azul, e esse momento de folga, ele vem em um momento que os custos estão diminuindo e o volume de viagens está aumentando. Então, as perspectivas mudaram e por isso a cotação subiu aí 87%, né? Qual que é a minha visão estrutural para a empresa, só para finalizar, né? Sim, o momento melhorou, a empresa estava passando por um período muito difícil e que me parecia bastante plausível a gente ter algum tipo de recuperação judicial, tendo em vista que o rating de crédito dela tem caído, tá? Mas, dado o momento, parece que essa recuperação judicial está um pouco mais distante. O setor de aviação, e prestem muita atenção nisso, é um setor muito delicado e muito difícil, tá? Não é um setor fácil de se operar. Muitas empresas quebraram ao longo do caminho. Esse momento mais tranquilo para a Azul não significa que o pior já passou, tá? Longe disso. Então, eu tomaria muito cuidado. Eu costumo dizer que uma das maneiras mais fáceis de você se tornar um milionário é ser um bilionário e comprar ações de empresas aéreas. Então, tomem cuidado. Não à toa que essa empresas, Azul, como também a Gol, acaba por diferir bastante, acaba por trazer diferentes opiniões dos analistas. Então, quando a gente tem aí 6 dando compra forte, 1 dando compra, 5 aguardar, 1 dando venda e 3 dando venda forte, né? E aí é bem balanceado, como vocês podem ver ao longo do tempo. Poucas empresas ou poucos setores são assim. Eu
estaria mais no lado de fico de fora, olho de fora essa empresa, tá? Mas basicamente foi isso que aconteceu. Acho que para quem investe em aviação, continue dele nesses fatores. Dólar, porque impacta a dívida, como que vai funcionar o endividamento dessas empresas e qual vai ser o volume de transportes, né? A demanda por esses serviços. É mais ou menos isso que deve ditar os resultados da Azul nos próximos meses, tá certo? É isso que eu quero passar para você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, coloca aí nos comentários qual a sua opinião sobre empresas do setor aéreo. Tô aguardando elas, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.